estava no carro e eu estava com a Lika, nós estávamos namorando ainda, e eu sempre fui meio pilhado com esse negócio de morte, de sofrimento, porque se um fica sozinho. E aí eu falei com a Lika, e se eu morrer? Aí ela falou assim, não vamos começar a ter esse assunto agora, né? A gente está começando a namorar, se conhecer. Você já vem falar com esse negócio de morrer? Vamos combinar o negócio. Aí eu falei, vamos combinar esse negócio então. Ela disse assim, e se a gente morresse os dois juntos? Ia ser muito mais fácil. Ninguém ia precisar lidar com o sofrimento de ninguém. Aí a gente fez esse acordo mútuo. Naquele dia, Deus estava lá, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Eu vou fazer de novo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Estaria, amém? Então nós fizemos esse trato lá. Eu tenho certeza que está garantido no céu, esse trato que nós fizemos. Mas não é um tema fácil. E eu sei que para muita gente, principalmente para pessoas que já perderam outras pessoas, é um tema muito difícil. Mas hoje a gente vai ver um outro lado sobre esse tema. O que acontece um segundo depois de você morrer? E eu gostaria que você tivesse na sua mente que quando você morre, na verdade você não morreu. Quando essa vida terrena passa, o seu corpo físico volta ao pó. Mas a sua alma, ela vive para sempre com Deus. É nisso que nós acreditamos. Você não morre. Vira para o irmão que está do seu lado e diz, você não morre. Não, mas tem que dizer que nem eu, você não morre. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, nós vamos ler o verso 1 e 3 agora. Que diz assim, sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Olha só que legal aqui o que o apóstolo Paulo diz. Essa habitação temporária, essa expressão habitação temporária, eu fico pensando, quem é de São Paulo sabe aqueles edifícios da Coab? Mais simples, tem um quarto que parece um cubículo. Uma habitação temporária. Ele diz que nós estamos vivendo nessa habitação temporária, terrena, mas que Deus tem um edifício. Olha a diferença, uma habitação temporária e um edifício que Deus tem preparado para nós. Nós somos um corpo, e assim que nós morremos, Deus nos reveste com um novo corpo, um corpo celestial. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Habitação celestial. Eu não sei o que você vai fazer com o seu super corpo, mas com certeza, se no meu corpo novo eu puder voar, eu vou ficar voando, brother. Vou ficar voando dia e noite na presença do Rei dos Reis. Amém? 2 Coríntios 5, 4 ao 6 agora. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque nós queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Olha que comparação maravilhosa. Essa nossa habitação carnal, mortal, sendo absorvido pela vida. Todo mundo fala, morreu. Que tristeza. Não, ele não morreu, ele viveu. Porque essa habitação mortal, essa carne que nós temos, ela vai ser absorvida pela vida em Cristo. Posso ouvir um amém? Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Olha só. Dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, nós estamos longe do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, nós não podemos experimentar a verdadeira
potência da presença de Deus. Nós temos somente o reflexo, o glimpse da presença dele. Moisés pediu: Deus, eu quero te ver, Deus. Desesperado. Aí ele falou assim: não, se você me ver, você vai morrer, porque ninguém me viu e sobreviveu. Aí Deus faz um acordo com ele, e aí ele fala assim: Deus, então eu vou ficar aqui, ó, atrás da fresta. Eu só vou ver sol de relance. E a Bíblia diz que quando ele viu a glória de Deus, o rosto dele ficou resplandecendo, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Agora imagina você de dia e de noite na frente desse Deus poderoso. Imagina você dia e noite adorando, prostrado diante dele. Enquanto nós estamos nesse corpo, nós não podemos ter essa sensação. Essa sensação só acontece quando nós passamos para o outro lado. 2 Coríntios 5:8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Só doido, né? Prefere morrer para estar com Deus. Só maluco que tem coragem de falar assim: não, eu quero morrer agora. Mas esse desejo, essa vontade de estar com Deus, ela só acontece no coração daquele que realmente adora Deus. Porque para Paulo, nesse contexto, nós vamos ver aqui daqui a pouco, que para ele tanto faz. Viver para mim é Cristo, e morrer para mim é muito melhor do que isso. Nós precisamos ter esse desejo de Paulo. Eu quero um dia viver num país e frequentar uma igreja, essa que está chegando lá, mas eu quero me ver no meio de pessoas completamente malucas por Jesus, que não estão nem aí com o que está acontecendo lá fora. É muito difícil a gente vir para um outro país, Envolve educação, envolve processo imigratório, mas quem te chamou para vir para cá? Quem te trouxe até aqui? Qual que é a sua preocupação? Tanto faz estar aqui. Se eu estiver aqui eu vou dar mais fruto, mas se eu estiver na glória eu vou estar na presença dele. O que importa é ele, tudo veio dele, é para ele. Então qual que é o nosso propósito? Olha só o que a Bíblia continua dizendo aqui em 2 Coríntios, agora no verso 9 e 10. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o quê? Quer o deixando. Tanto faz. O teu propósito como existência, seja em terra, em corpo, ou seja em espírito, ou seja com o teu corpo celestial na presença de Deus, é o mesmo. Nós temos um propósito, não temos? Qual que é o propósito que nós temos? É ganhar na loteria? Será que o nosso propósito é virar uma celebridade instantânea do YouTube? Sei lá, 300 mil views. Qual que é a população do mundo? 7 milhões? Bilhões? 7 bilhões? 7 bilhões de views? Todo mundo viu o seu vídeo no YouTube. Será que esse é o seu objetivo, o teu propósito? Será que é gravar uma música nova? By the way, eu gravei uma música nova, se vocês quiserem assistir. O nome é Pai de Amor, tá em todo lugar. É só colocar Pai de Amor Tato Neves e você vai ouvir essa música. Deixa eu voltar. Gravar uma música, um CD e ficar rico? Ou será que é ter 10 mil likes na última foto que você colocou no Instagram há 2 minutos atrás? Qual que é o teu propósito? A gente se vê atarefado com tantas coisas que nós acabamos perdendo o ponto principal, que é agradar a Deus. Esse é o nosso propósito. É a melhor coisa que a gente pode fazer. E um dia, depois que os teus olhos fecharem, e que o palco da sua vida fechar as cortinas, nesse mesmo segundo, ou você estará sendo recepcionado pelo próprio Jesus na glória, gozando de todas as bênçãos que Ele tem para a sua vida,
ou nesse exato momento você vai estar tendo seus primeiros deslumbres do sofrimento que você nunca viu igual. De tudo isso que a gente pode falar sobre morte e sobre vida após a morte, uma coisa é fato: o teu futuro, a partir daquele ponto, é irrevogável. O teu futuro, a partir do momento que você fechar os olhos, a sua eternidade, ela é imutável. Você não tem como fazer mais nada. Então eu gostaria de deixar na sua mente, nesse momento, que o que você acredita em relação ao teu futuro, a tua eternidade, ela tem um impacto direto na tua ação hoje, no teu dia de hoje. O que você acredita sobre a eternidade traz uma mudança visível no teu comportamento hoje como pessoa. Se o teu objetivo é viver eternamente na presença de Deus, o que você faz hoje importa. E nesse assunto, existem 3 coisas que nós precisamos saber sobre vida após a morte. O primeiro é: nosso corpo físico vai morrer. Já era, deu ruim. A gente vai morrer. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 9, 27, 28. Que diz assim: da mesma forma como o homem está determinado a morrer uma só vez. Eu coloquei ali até uns asteriscos. Por que morrer uma vez? Porque tem muita gente, muitas outras religiões, doutrinas que acreditam que você reencarna, volta de alguma forma. Mas a Bíblia que nós cremos, ela diz que nós estamos programados para morrer uma vez só. Está aqui. Nós estamos destinados a morrer uma vez. E depois disso, enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Vamos falar um pouquinho sobre fato, sobre estudos. Estudos são contundentes. A cada um morre. A cada uma pessoa morre. Não tem escapatória. Vai morrer. É contundente. Eu estava esses dias procurando lugar para tirar umas férias. E eu quero ir para um lugar que tenha sol. Eu quero ir para um lugar que tenha praia, que eu possa mergulhar. E aí, cara, eu vi umas fotos que tem mergulho com tubarão. E aí eu falei, pô, que legal o tubarão. Mas tubarão, se ele te morder, já era, velho. E aí eu falei, mano, eu tenho medo de tubarão. E aí eu fui pesquisar e saber qual que era a possibilidade de eu ir para esse passeio e morrer por ataque de tubarão nadando com o tubarão. E aí eu cheguei a algumas conclusões que eu quero compartilhar com você. É mais fácil você morrer estourando uma rolha de champanhe no final do ano do que atacado por tubarão. É mais fácil você morrer andando na praia e um coco cair na sua cabeça do que atacado pelo tubarão. É mais fácil você morrer, escuta, gente, é mais fácil você morrer por causa de uma caligrafia ruim do que do ataque do tubarão. Porque se o médico fizer a receita e ninguém entender o que ele disse, você vai morrer, brother, você vai tomar o remédio errado. É mais fácil você morrer caindo do vaso sanitário do que por ataque do tubarão. E olha que no vaso sanitário tem gente que vai mais de 2 vezes por dia. É mais fácil você morrer preso na máquina de Coca-Cola, tipo tentando pegar a Coca-Cola preso lá dentro, do que por um ataque de tubarão. Mas independente da forma como você morra, todos vamos morrer. Esse é o fato real. A cada um morre. Inevitavelmente, nós viemos do pó, e é para o pó que nós vamos voltar. Essa é a primeira verdade sobre a vida após a morte. A segunda verdade é que a nossa alma, ela se separa do nosso corpo físico. Olha só aqui que Mateus, capítulo 10, 28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Nós somos uma alma que tem um corpo.
nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos a alma que tem um corpo. Então as pessoas podem matar o teu corpo terreno. Você pode morrer como todas as pessoas morrem, mas a tua alma ninguém pode matar, ninguém pode tocar, a não ser que você dê legalidade a outras ações que podem tocar a sua alma. Ele diz assim, que não é para você, não tenham medo dos, você vê bem, ele fala dos que matam o corpo. Porque para matar o teu corpo, muitas pessoas podem matar. Mas quando ele diz aqui sobre a tua alma, ele diz assim, antes tenha medo daquele. Quem é aquele? É o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. Esse cara, a gente não pode subestimar. A Bíblia diz que ele está sempre ao nosso derredor lutando e tentando achar uma brecha para te devorar. O que você acredita hoje sobre a tua eternidade decide o que você faz hoje, se você abre legalidade ou não. É muito importante nós entendermos isso. O que acontece com o nosso corpo físico quando morremos? O que acontece com a nossa alma depois que nós morremos? Sinceramente, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho a claridade de todos os assuntos. Tem muitos teólogos que acreditam que você dorme, e aí quando chega o último dia, você vai ser ressuscitado e está na presença dele. Outros teólogos dizem que você vai para o paraíso imediatamente após a tua morte. Mas a Bíblia nos dá alguns parâmetros para entender melhor essa passagem. Paulo explica muito bem a igreja de Coríntios. Ele diz no capítulo 8 assim: Entretanto, estamos em plena convicção, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Na minha humilde inteligência, eu acredito que quando nós morremos aqui, nós habitamos com o Senhor. Por que você acredita nisso? Porque eu acredito que quando Jesus estava na cruz do Calvário, tinha 2 ladrões com ele. Os 2 eram pecadores, os 2 eram ladrões, os 2 mereciam a morte, os 2 precisavam se arrepender, mas somente um fez. E o que aconteceu? Lucas 23, 42, 43 diz assim: Então ele disse, o pecador, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, eu lhe garanto, amanhã, depois que você dormir e eu buscar a igreja toda, você vai estar comigo? No ano que vem, daqui 10.000 anos, quando eu arrebatar a igreja, você vai acordar na minha presença? Não. Ele falou assim, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu acredito que quando você bater suas botas, você vai gozar da sua experiência, da presença de Deus no mesmo segundo. Quantos aqui acreditam igual a mim? Amém? Vamos continuar lendo a Bíblia. Hoje a gente está cheio de Bíblia. Filipenses 1, 20 ao 24. Diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei frutos do meu trabalho, e já não sei o que escolher, ele diz. Ele está completamente dividido. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo. E do outro lado, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Olha só que realidade incrível que Paulo vive. Eu quero morrer e estar com Cristo, mas é importante para vocês que eu fique. Eu estou dividido porque eu me importo com você. Primeira coisa sobre a vida após a morte: seu corpo físico morre. A segunda, a alma se separa do corpo. E a terceira, inevitável, todos nós vamos passar pelo julgamento do Senhor. Todos nós vamos ter que enfrentar um julgamento.
Olha só aqui que 1 Pedro, capítulo 1, 17 diz: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Todos nós vamos ser julgados. Só que a diferença entre nós e os outros é que nós chamamos esse juiz de Pai. Só que esse Pai, ele julga com imparcialidade. Ele não julga porque você é o favorito. Ele não vai julgar você porque você é o mais bonito. Todos nós vamos ser iguais diante da presença dele naquele dia. Existem 2 julgamentos. A Bíblia diz do grande julgamento do trono branco. Apocalipse, capítulo 20, no verso 11 ao 12, diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não encontraram lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Se você pular para o verso 15, diz assim: se o nome de alguém não fosse encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Essa foi a visão de João na ilha de Patmos. Se o nome não estiver lá, as pessoas eram jogadas no lago de fogo na visão de João. Mas pela graça e misericórdia de Deus, nós temos uma marca, um X assim, marcando esse vai, esse vai, esse vai. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E você quer saber, ele nunca vai ser apagado. Sabe por quê? Porque Deus não vai borrar o livro da vida toda vez que você caiu. Sabe por quê? Porque o teu nome não está escrito lá por causa das suas atitudes. Seu nome não está escrito lá por causa das tuas obras. O teu nome está escrito lá por causa da graça. Foi a graça, o sacrifício de Jesus que comprou o teu lugar no céu. Não existe acusação para aquele que está em Cristo Jesus. Não tem nada que nos separa do amor de Cristo. Agora, existe uma pessoa que pode desistir desse lugar. E essa pessoa é você. E essa pessoa que não está com o nome no livro da vida, ela vai ser enviada para o inferno. Quem aqui quer saber como é o inferno? O que acontece lá? Nós vamos falar sobre esse tema no nosso próximo culto. Olha o que a Bíblia continua dizendo aqui em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas Deus, eu fui um cara legal. Eu era a melhor pessoa do meu escritório. Eu voluntariava na Broadway Church. Eu era muito generoso, eu dava dinheiro para todo mundo que precisava. Eu ajudava os outros. Mas não conhecia Deus. Não tinha um relacionamento com Deus. Seu nome não está escrito. Eu acredito que essas são as pessoas que realmente não conheciam a Deus, as pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus. Mas e nós? E nós que conhecemos Deus, e nós que praticamos a palavra de Deus, nós que vivemos na presença de Deus, nós que oferecemos sempre a nossa vida como sacrifício na presença de Deus. Bom, existe um outro julgamento que a Bíblia nos diz, que esse eu acredito que é o julgamento para os cristãos, chama Tribunal de Cristo. E está descrito em 2 Coríntios 5, no verso 10, que diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo.
Isso é Paulo explicando para a igreja de Coríntios. Ele estava falando para a igreja, para os crentes de Coríntios. Pois todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam boas ou sejam más. Nesse julgamento ninguém vai ser mandado para o inferno. Nesse julgamento ninguém está perdendo a salvação. Nesse julgamento você está sendo recompensado. Pensa numa Fórmula 1. 3 pódios. Assim, 3 posições no pódio. Agora pensa em várias posições. No pódio infinito de pessoas que vão entrar no reino de Deus. Na Fórmula 1 tem o ouro, tem a prata, tem o bronze. E cada pessoa na Fórmula 1 é recompensada de acordo com a sua performance naquela corrida. Nós, diante desse tribunal de Cristo, vamos ser recompensados, como Paulo diz, pelas obras boas, ou seja, elas más. Nós vamos receber o nosso galardão da mão do próprio Deus. Nós vamos ser recompensados por Deus naquele dia. E aí, nós vamos ser julgados por Ele, pelas coisas que nós falamos, pelo tratamento que nós demos às pessoas, pelo que nós fizemos com o dinheiro, porque o dinheiro que nós temos não é nosso, nós somos simplesmente gerentes daquilo que Ele tem nos dado. Nós daremos conta dos nossos sofrimentos, da forma como que nós passamos pelos nossos sofrimentos na nossa vida. Nós seremos galardoados, olha só que palavra, pelas vidas que nós levamos a Cristo. Cada uma é uma pedrinha na sua coroa. E aí, eu imagino a cena, Jesus segurando aquela coroa linda e falando assim, Lucas, ajoelha aí. Aí ele vai te coroar. E aí nesse momento que ele vai te coroar, ele chega lá e vai falar assim, você fez tanta diferença no Ministério de Brasileiros da Broadway Church. Ou para você fez tanta diferença no Ministério Infantil da tua igreja. Olha só o tanto de gente que a gente tem aqui, que veio daquele fruto que você plantou, daquele tempo que você dedicou no Ministério Infantil. Ele vai falar assim, você orou, você jejuou, você era a luz do teu escritório, todo mundo olhava e via Jesus em você. Ele está falando, né? As pessoas me viam em você. Você nunca teve muito, mas o pouco que você tinha, você sempre dividiu. Eu vi todas as suas lágrimas, mesmo quando não tinha ninguém olhando. Você me deu comida. Você me vestiu. Você me deu água quando eu estava com sede. E aí o Lucas vai olhar para Deus e vai falar assim, mas Deus, quando que eu fiz isso, Jesus? Quando que eu fiz isso por você? E ele vai dizer, quando você fez a um daqueles pequeninos, a mim você fez. Quando você fez por aquelas pessoas na Broadway, você estava fazendo para mim. Quando vocês estavam distribuindo sopão na rua para os necessitados, vocês estavam fazendo para mim. Entra no meu reino, se alegre. Olha só o que 2 Coríntios 5,9 diz. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo ou quer o deixemos. A nossa única prioridade precisa ser agradar a Deus. Se você quer viver essa maravilha, se você quer viver nesse reino, se você quer ter essa honra de receber uma recompensa das mãos do nosso Senhor, é simples. Você só precisa agradar a Ele. Com o tempo que você tem. Com os momentos que você tem. O que você acredita hoje sobre a eternidade determina como você vive o teu dia de hoje. E se você não entender isso hoje, você vai dar prioridade a tantas outras coisas. E você vai perder o principal, que é a tua salvação, que é a tua eternidade. Eu falo, nós nos preocupamos muito, nós estamos vivendo aqui, nós nos preocupamos muito com visto, nós nos preocupamos muito com poder ficar. Mas essa não é a prioridade da nossa vida. Aí você pode falar, nossa Renato, mas isso é fácil para você já tem o PR. Mas quem me conhece sabe que o meu PR nunca foi a minha prioridade.
Eu tenho piar porque eu entendi que não é eu que consigo piar. Não sou eu que dou documentação. Não sou eu que faço documentação. Aquele que me chamou é aquele mesmo que me capacita e que me constitui cidadão, piar, o que quer que seja de lugar qualquer. É Ele, não eu. E quando você entende que Ele é a prioridade, você agrada a Ele, porque você busca primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas são acrescentadas. É isso que a Bíblia diz. Eu tenho 2 perguntas para você essa noite, você responde dentro do seu coração. Você realmente conhece a Cristo? Você realmente tem intimidade com Ele? Você realmente vive uma vida conectada, direta com Cristo? E a segunda pergunta que eu gostaria de te fazer essa noite: você está vivendo hoje como a sua eternidade importasse de verdade? Gostaria que você guardasse isso na sua cabeça. Porque 1 segundo depois que você fechar os seus olhos nessa terra, ou você vai estar sendo recebido pelo próprio Deus, desfrutando de todos os banquetes, de todas as glórias que o Senhor tem preparado para aqueles que confiam nele. Ou nesse mesmo segundo você vai estar experimentando as primeiras dores de um sofrimento eterno, que jamais poderá ser mudado, que jamais poderá ser revertido.